TV Câmara continua com uma programação especial da 57ª Feira do Livro de Porto Alegre. Todos os dias trazemos um programa inédito direto aqui da Praça da Alfândega. E hoje aqui no estande da Câmara Municipal recebemos o escritor José Eduardo de Grazia, autor de mais de 20 livros, entre eles a obra lançada na feira deste ano, Corpo do Brasil. O livro traz poemas aí que misturam a experiência pessoal do escritor com fatos importantes, fatos históricos do Brasil. E quem convidou o escritor para conversar com a gente foi o vereador Carlos Todeschini, que junto aí, acho que na mesma época, estou olhando vocês aqui com mais ou menos a mesma idade, na mesma época militou no movimento estudantil e também no Partido dos Trabalhadores e acompanhou essas mudanças históricas que transformaram o Brasil, né? Hoje o Brasil passa por novas transformações e é importante que se lance livros desse tipo. É verdade, eu tenho a honra de estar apresentando aqui o escritor, o poeta, o contista, o cronista, o novelista José Eduardo de Grazia. José Eduardo, ele é um pouco anterior ao meu tempo, mas tivemos a grata coincidência de estudar na mesma cidade, que foi Pelotas. Ele fez medicina, eu fiz agronomia, mas nós temos comum o fato de ter nos engajado na luta contra a ditadura militar e na luta pela construção da democracia no nosso país. Felizmente nós conseguimos, né, esta vitória. Pois é, de Grazia, é sobre esse tipo de questão, a luta contra a ditadura que tu falas no livro? Na verdade, esse livro ele começa desde a minha infância, na preocupação de um entendimento do Brasil como país e seu desenvolvimento histórico, mas dentro de uma perspectiva poética. Na verdade, era um projeto ambicioso que eu venho fazendo de entendimento do Brasil, do Rio Grande do Sul e da América Latina, que eu já lancei alguns livros nessa trilha. O primeiro era baseado na imigração italiana no Rio Grande do Sul, Lavra Permanente, o trabalho dos imigrantes no Rio Grande do Sul. Lancei depois a Urna Guarani, que é sobre a história do Rio Grande do Sul e dos 7 povos das missões, também com a minha infância, já com a minha infância inserida dentro, a minha experiência de guri da fronteira, de ter vivido no interior também. Tudo isso está nesse livro Urna Guarani. E esse livro que eu consideraria, vamos dizer, o fechamento dessa trilogia, é um projeto muito ambicioso de entender o nosso país na sua dimensão histórica, social, geográfica e poética. Porque ele é um livro de poesia, ele não é um livro de história, nem de geografia, nem de política, e nem de economia. É uma cronologia que se encaixa com a tua cronologia também. Exatamente, com a minha vida pessoal. Então os poemas foram sendo feitos diante da minha vivência com os problemas que eu vivia e sentia. E com as viagens que eu fiz através do Brasil, ao longo de muitos anos, né? Eu não vou dizer que eu conheça todo o Brasil, mas ainda bem eu conheci muito o Brasil, viajei bastante. Isso me deu esse sedimento para entender, procurar entender. Como eu disse antes, é um projeto ambicioso, mas eu acho que se nós não tivermos ambição, nada se faz. Então, pelo menos o livro está aí. Não, é ambicioso, mas é muito interessante exatamente porque mistura essa objetividade da realidade social dura com uma certa poesia que é necessária hoje em dia. É uma ambição bem sucedida. Porque o de Grazia ele tem a particularidade e a felicidade de procurar, de buscar essa integração do Rio Grande e do Brasil. O Rio Grande, eu sempre digo, é um grande país. Nós temos vários países da Europa que não têm o tamanho do Rio Grande do Sul e são países grandes vencedores. E nós temos o Brasil, país que é um continente que tem inúmeras, incontáveis culturas que formam o povo brasileiro, mas que procura ainda uma identidade mais afinada, mais aproximada e que não pode ser uma identidade pasteurizada pelo monopólio, pelo oligopólio da comunicação, mas sim das pessoas poderem se autorretratarem, se identificarem e terem o reconhecimento, né, do seu cotidiano, da sua vida, da sua história, a partir de conceitos que estão em desenvolvimento. E o de Grazia faz justamente esse desafio, né, quando propõe, quando desafia e volta para escrever nessa direção. Então ele tem a felicidade de combinar esses elementos e propor a construção
articulando, né, os valores, né, de uma nação, de um país, de um lugar que se chama Brasil e que é um lugar muito bom, um lugar onde nós estamos felizes por estar vivendo. Pois é, o vereador falou aqui em identidade, né? Identidade pessoal. E acho interessante o nome do livro, né? Corpo do Brasil. E exatamente isso que eu quero te perguntar agora. Porque a poesia, ela, inevitavelmente, ela é autobiográfica, né? E essa colocação da pessoa, enquanto cidadão mesmo, como parte do corpo do Brasil, é que é muito interessante. A imagem do corpo do Brasil é exatamente dessa situação da territorialidade, de tentar chegar no cerne, no âmago, no coração do país. Mas também existe nessa imagem uma certa visão do meu passado de guri cristão, que na verdade o corpo é um corpo sagrado, o corpo no sentido da hóstia, dessa entrega. Então, eu atualmente não me considero uma pessoa religiosa, mas no entanto eu tenho dentro de mim ainda aquelas coisas daquele guri que foi religioso e que acreditava nessa distribuição e nessa entrega das coisas para todos, né? Através dessa sacralidade do corpo, tanto na época de Cristo, como de toda as benfeitorias da humanidade que deveriam ser ligadas a todas as pessoas, né? De forma equânime. Falaste em acreditar, né? De uma certa forma utópica, em acreditar nessas coisas de guri, mas ainda acreditas na luta que fizeste contra a ditadura, na luta pela democracia? Como é que está isso, essa utopia dentro de ti? Olha, eu acredito que, apesar de todas as mudanças que aconteceram, e algumas vieram para bem, eu não sou uma pessoa saudosista e nunca fui uma pessoa ligada a um sistema fechado de ideias ou de visão política e econômica. Eu acho que na vida, e no mundo, e na história, e na política, nós temos que ser abertos, porque a história e a política, elas vão se fazendo ao longo dos trabalhos dos povos. Independe das filosofias. Muitas vezes os filósofos, os estudiosos, querem programar uma situação futura. O mundo será assim. Às vezes acertam, mas na maior parte das vezes não. Por quê? Porque a evolução corrige essas visões de mundo. Claro que grandes filósofos, grandes sociólogos deixaram excelentes visões de mundo que serão usadas sempre. No entanto, a prática da vida e do mundo é que vai fazendo as sociedades encontrar o seu fulcro, o seu caminho. Agora, falamos que poesia é sempre autobiográfica, mas poesia é sempre uma reflexão também. E acho importante nessa época de mais uma mudança social no Brasil, que se traga para dentro da política esse tipo de reflexão. Mesmo que o assunto não seja, porque nesse caso é um assunto extremamente político, né? O corpo do Brasil, mas mesmo quando não é, a reflexão da poesia para dentro da política. Não, perfeito. Eu tenho uma compactuação, eu comungo das mesmas ideias e princípios do escritor, quando ele diz: nós não estamos e nós não podemos estar adstritos ou presos a dogmas. E isso é verdadeiro, porque isso já demonstrou que não é um caminho recomendável. Toda humanidade que se prendeu a esquemas fechados ou a dogmas acabou levando a resultados frustrantes. Então, a poesia, ela está inspirada em pressupostos, ela está fundada numa filosofia, num pensamento, e que eu entendo que ele é dinâmico, que ele tem que ser um sistema em aberto, que tem que conhecer, estar apto, estar sedento por refletir sobre todas, mas ele não pode estar preso a um determinado dogma ou uma determinada teoria, porque isso demonstrou ser nefasto, não é recomendável, porque não produz o que nós esperamos, que é um sistema humanitário, um sistema solidário, um avanço social, um equilíbrio social, e uma progressão em todos os valores da humanidade numa direção positiva. Então, para isso é preciso conhecer, estar aberto, refletir, poder pensar, e inclusive superar teorias, filosofias, enfim, a cada momento nos é posto como desafio, e não estar preso
a dogmas, quer sejam eles políticos, quer sejam eles religiosos, quer sejam eles filosóficos. Nós temos sim as mais importantes contribuições em todas as áreas do conhecimento, mas não como um aprisionamento, porque isso não é bom. Agora, o Degrassi fez também traduções, né? E traduziu poetas latino-americanos que também tem uma tradição aí de se engajar politicamente. Tem uma influência nesse sentido? Olha, eu acredito que sim, e principalmente o Neruda. Neruda, eu traduzi 7 livros do Neruda, 5 para a LPM e 2 para José Olímpio do Rio de Janeiro. E eu lia Neruda desde os 15 anos. Para mim, quando me convidaram para traduzir o Neruda, foi uma alegria, porque eu era extremamente fã e ligado à poética do Neruda, com aquela visão latino-americana. E quando eu tive a oportunidade também de viajar pela América do Sul, principalmente nos anos 70, que eu viajei praticamente todos os países, Peru, Bolívia, todo o norte da Argentina, Uruguai, Equador, isso tudo me trouxe uma vivência dessas coletividades, e aí comecei a entender a força daquela poesia do Neruda e de outros autores latino-americanos, que me influenciaram muito também, né? Não só o Neruda, como outros poetas também, da latino-americanidade, dessa visão do povo, de um povo e de um continente que deveria estar unido para a busca de uma vida melhor e de uma situação, principalmente naquela época, que era nessas viagens que eu fiz, que os países estavam todos dominados por ditaduras militares em geral. Essa visão libertária do mundo era muito necessária. Pois é, mas essa visão que influenciou, como a ti, escritores, influenciou também uma parte da nossa política que está em vigor ainda hoje. Mas se sustenta ainda essa ideia de um continente unificado? Eu acho que é difícil. Eu acho que nós temos que ter os pés na terra. Uma coisa é o desejo, a utopia que deve existir sempre, porque nós sempre temos que imaginar que o mundo realmente pode ser melhor. Não dizer assim, olha, nós vivemos no pior dos mundos possíveis. Não, eu acho que nós vivemos num mundo que melhorou muito em muitas coisas. Às vezes eu vejo pessoas, porque nós vivemos num mundo horroroso, terrível. Não, eu não acredito que seja assim. No entanto, temos sim muitas coisas a serem melhoradas. E aí é que entra o papel da utopia, da permanência da utopia, do desejo e da vontade. Porque se nós perdermos isto, nós vamos cair no ramirão político, nós vamos aceitar todo e qualquer engano antidemocrático. E isso nós temos que manter vivo dentro de nós. Esta, não vou dizer rebeldia, porque não é questão de rebeldia isto, é sim uma visão de qualificação do ser humano ao longo do tempo. Acreditar que nós somos sim, que temos sim problemas, mas que podemos melhorar, que o ser humano é um ser potencialmente capaz de encontrar as melhores soluções se forem lhe dadas as condições adequadas. Então, utopia e inquietação soprou aqui do lado vereador. É possível ser vereador, ser parlamentar, ser legislador sempre com esses princípios? Sim, eu penso que é possível, é recomendável e melhor é necessário. Porque eu tenho a mesma compreensão do Degrassi sobre o mundo. O mundo é perfeito? Não, não é. Nunca será também. Ele estará sempre em busca da superação. É por isso que deve existir a utopia. Mas nós temos que olhar para trás. Nós passamos momentos muito obscuros da história da humanidade. Nós passamos a Inquisição, passamos a Idade Média, nós passamos o Holocausto, nós passamos inúmeras, incontáveis guerras e nós caminhamos, ainda temos barbáries hoje, né? Mas esperamos que elas sejam superadas e o nosso esforço vai ser todo nessa direção. O esforço para melhorar, para aperfeiçoar as instituições, para valorizar o ser humano, para buscar a aproximação e o equilíbrio social, isso devem ser desafios, utopias que permanentemente precisam ser buscadas. E a política é a tradução disso. Não a política pragmática, não a política, né, do faz de conta ou do toma cada lá, ou toma lá da cá, como melhor dizendo, né, mas a política que procura o aperfeiçoamento, que procura buscar a construção melhor, né, essencialmente
procurando incluir a todos ou incluir as maiorias nos grandes processos de desenvolvimento da humanidade. Tá certo, eu quero agradecer muito o vereador Todeschini pela participação aqui no programa especial da TV Câmara, mas especialmente agradecer por ter trazido José Eduardo de Grazia para conversar conosco, autor de Corpo do Brasil, livro lançado aqui na Feira do Livro. Daqui a pouco a gente volta com mais atrações da 57ª Feira do Livro de Porto Alegre, com programação especial da TV Câmara aqui na Praça da Alfândega. A realização da coletânea de leis municipais relativas aos direitos da mulher é uma iniciativa do Legislativo em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. O lançamento aconteceu durante a 57ª Feira do Livro, trazendo para o evento a discussão em torno dos temas sobre gênero. O objetivo da publicação é facilitar o acesso às leis e fazer com que se tornem direitos. A importância de fazer coletâneas é grande, porque se tu tem um tema de como direito das mulheres, tu vai numa biblioteca ou tu vai num órgão público, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento de todas as leis. Muitos assuntos não estão nem na ementa da lei, tu não consegue localizar esses direitos de uma forma fácil. Está no bojo esse livro da visão que nós temos de que as leis não bastam ser votadas, ser pensadas e conquistadas, né? Nós precisamos que elas virem direito na realidade. Esta é a terceira coletânea que compila leis lançada pelo Legislativo da capital. Neste livro, a primeira lei registrada data do ano de 1983. Mas é a partir de 91 que a preocupação com os direitos das mulheres se torna mais efetiva. No município nós temos leis que começam com as primeiras vereadoras eleitas, então seriam mais ou menos uns 30 anos, mas não são leis especificamente que tratam sobre os direitos das mulheres, são leis mais tímidas quanto a esse tema. E de uns 10 anos para cá é que isso tomou, né, mais forma, mais corpo, que as nossas vereadoras, né, buscam os nossos direitos. É uma coisa mais recente. A solenidade contou com a presença das 3 vereadoras que representam as mulheres entre os 36 parlamentares do Legislativo Municipal. Em seu discurso, a presidente da Câmara falou sobre a luta das mulheres por direitos. Eu considero uma honra participar do processo, porque são, inclusive, reflexões para a minha vida, mas para a tarefa de legisladora mulher. Tem muita coisa para ser feita para que as mulheres tenham a mesma dignidade que os homens têm na sociedade. A vereadora Fernanda Melchiona ressaltou que os gêneros ainda são tratados de maneiras diferentes na sociedade. Ainda existe muito machismo no nosso país. Nós ainda temos uma violência brutal em relação à mulher. Então temos que avançar cada vez mais nas conquistas das mulheres que já conquistamos muita coisa, fruto da nossa luta, é verdade. Direito ao voto, direito ao divórcio, direito à herança, o direito ao trabalho, o direito ao estudo, tudo foi uma conquista das mulheres. Mas ainda temos muito o que conquistar. A parlamentar Maria Celeste falou sobre a importância da mulher ocupar cargos de poder, inclusive sobre a participação feminina na Câmara Municipal. Porque as mulheres precisam se ver representadas nas suas questões. Nós estando nesses espaços de poder, nós estamos trazendo a temática, né, as dificuldades, os temas das mulheres decorrente das necessidades do mundo atual. Então é o tema do mundo do trabalho, é o tema da saúde, da sexualidade, é o tema da educação não sexista, né, do respeito às diferenças e diversidades, e isso a mulher tem tradicionalmente trazido na sua história. A publicação tem distribuição gratuita e pode ser encontrada na sede do Legislativo e na Prefeitura Municipal. Voltamos com programação especial da TV Câmara na 57ª Feira do Livro de Porto Alegre. Vamos agora apresentar mais um escritor aqui da cidade. Estamos com Guilherme Santa Helena, autor, entre outras obras, do Urtiga no Rabo do Cavalo e Outras Invencionices Campeiras. Esse é o livro que está sendo lançado nessa Feira do Livro, mas tem também outros livros do escritor, que foi convidado para conversar com a gente aqui pelo vereador Eloy Guimarães,
que é um admirador aí da obra do Guilherme Sant'Elena. Exatamente, nós estamos aqui trazendo, além de um excelente escritor, um amigo antigo, o nosso querido Guilherme Sant'Elena, para que façamos aqui uma reflexão sobre a importância da literatura, enfim, a importância dos contos e da apresentação das obras do Sant'Elena, sob todos os aspectos, não é? As gravuras, os contos recolhidos da realidade e, né, trazidos, né, para a literatura, para que, né, à medida que os tempos vão passando, né, esses acontecimentos e fatos e etc e tal, o próprio cenário vai se modificando, né? O campo, né, a atividade rural, o campo vai ficando à distância. Então, para hoje que nós temos 2/3 da população vivendo no asfalto, né, o que tínhamos o inverso no passado, é extremamente importante trazer-se aquilo que se passa na atividade campesina, na atividade rural, através dos bichos, né, do sentimento dos bichos. E isso o Sant'Elena, né, com todo esse conjunto de obras que produziu, né, traz exatamente, né, para o presente o que ficou, né, lá no passado, consignado no passado. Este livro aí, A Urtiga no Rabo do Cavalo, são histórias verdadeiras e a gente também conviveu com tantas dessas vivências, né? Então é o nosso querido amigo Sant'Elena. Pois é, temos aqui então este que está sendo lançado na Feira do Livro, temos Os Pardais, temos O Sentimento dos Bichos, que é um livro que fez muito sucesso, né? Os primeiros um pouco mais didáticos e este aqui já é um livro diferenciado, né, Guilherme? Ao telespectador, meu boa tarde. Eu quero agradecer ao vereador Eloy Guimarães por ter me convidado, com muita honra estou aqui para dar essa entrevista. Em primeiro lugar, eu quero mostrar o livro O Sentimento dos Bichos. Por que eu editei O Sentimento dos Bichos? Por que eu escrevi O Sentimento dos Bichos? Porque aqui as crianças têm a realidade da vida. Por quê? Os animais, eles não fazem guerra. Eu demonstro aí que os animais, eles convivem muito melhor entre eles do que o homem. Eles não brigam, eles criam o filho dos outros. Eu quero dar aqui uma prova, e o nosso vereador deve conhecer, o anu, passarinho anu. Ele é um passarinho azul, do bico comprido, ele não faz o livro. Ele não faz livro, o ninho, ele não faz o ninho. Ele põe no ninho dos outros. E os outros criam o filho dele, o filhotinho dele. Né? Então, nós... sentido de comunidade maior. Nós, o homem, fabrica tanques, aviões, fabrica produtos de guerra. O passarinho não faz isso, os bichos não fazem isso. E isso está tudo explicado nesse livro. Né? Depois eu também escrevi Os Pardais, que é um livro didático, de grande importância também, porque é os adolescentes conversando entre eles sobre os caetanos, um perguntando para o outro, o que é os caetanos? Da onde saiu os caetanos? Da onde saiu os pardais? Então eu explico no livro que os pardais é um pássaro, ele é um pássaro diferenciado dos outros. Né? E os caetanos, por que surgiu? Surgiu os caetanos por causa que o Caetano Veloso, que inclusive esteve no lançamento desse livro, entendeu? Ele, em São Paulo, na Avenida Paulista, né, ele deu um apelido do cruzamento de Caetano. Tá? Então está na música dele, que eu posso até mostrar aqui para vocês, entendeu? Por que os Caetano. Esse livro aqui, ó,
tá? É os adolescentes conversando, perguntando para os pais por que o nome dos pardais. Aqui está, ó. Os Caetano possuem esse nome, pois são controladores de veículos nos cruzamentos, porque sua vez foram apelidados em São Paulo, com referência ao cantor Caetano Veloso, autor do verso "É só quando cruza a Avenida Ipiranga com a Avenida São Paulo", da música Sampa. Exatamente, uma frase famosa aí, está servindo de inspiração e de educação para as crianças. Inclusive, as pessoas têm me ligado, e é verdade, está aqui, dizendo que aprenderam 3 coisas, não as crianças, os adultos, nesse livro que não sabiam. Tem pessoas que não sabiam, por exemplo, eu quero mostrar aqui, ó, que aonde você tem uma velocidade de 80 km/h, tem a mínima também, né? Tem pessoas que não sabem. Ele tem que andar na mínima 40. A não ser onde tem, evidentemente, uma obra, uma coisa que tem que diminuir bastante a velocidade para cruzar. Mas tem pessoas que não sabiam disso. Quer dizer que literatura infantil serve para educar adulto também. Não, essa aqui é mais para adulto que para infantil. Porque pode ver aqui, ó. Pode ver aqui a criança atravessando a faixa de segurança. Está recomendando o pai que ande devagar e que respeite os sinais. Isso está aqui nos pardais. Pois é, e essa questão de fazer essa conexão, na verdade, porque os livros do Guilherme levam a criança a entrar em contato com o pai, que por sua vez vai se educar melhor também. Produzir. Mas o Guilherme, né, ele traz, né, a baila, a colação, os verdadeiros ensinamentos de trânsito aí, na medida em que ele fotografa, né, os pardais, né, mas ele começa com o pardal passarinho, para chegar no pardal, não é? Exatamente. Mas então essa observação, a vivência animal, a vivência dos bichos, nos oferece verdadeira filosofia, porque os animais, eles têm um instinto, não é? Uma lógica de instinto que é de paz, como colocou aqui o nosso escritor. Porque o animal, rigorosamente, ele só ataca em determinadas situações, quando atacado e quando, exemplificativamente, no caso de extrema fome e coisas dessa ordem. Então os animais nos oferecem uma verdadeira filosofia. Ele trouxe aqui a questão do anu, por exemplo. Isso faz com que a gente busque nesses fatos vivenciados pela vida canora, pela vida animal, dos bichos, exatamente, né, produzir metáforas. Por exemplo, quando se diz, olha, ele é anu, ou seja, bota o ovo no ninho do outro para que o outro, né, descasque. A questão do quero-quero, por exemplo, a gente diz assim, olha, o quero-quero canta na coxilha, ele põe o ovo lá e canta aqui. Ele não mostra onde está o ovo, o ninho, etc., tal, para preservar a sua espécie. Então, uma riqueza imensa, essa riqueza dos bichos, dos animais, os seus comportamentos, e toda uma histórias pitorescas. De história tem bastante nesse livro aqui, que é o que está sendo lançado, né? Urtiga no Rabo de Cavalo e outras invencionices. Que tipo de histórias traz esse livro? É interessante, porque aqui tem 3 contos verdadeiros. Aqui tem o conto da Manuelinha, que é verdadeiro. Inclusive, claro que aqui o nome é fictício, mas ela está viva, ela está com 80 anos, e está posta, inclusive, né, para dar uma entrevista, se quiser. E a Urtiga no Rabo do Cavalo também é verdadeiro. Essa senhora, ela está também ainda, graças a Deus, viva, está com 87 anos, entendeu? E ela foi a noiva. Ela foi a noiva que o noivo visitava ela no cavalo. Num cavalo baixo, gordo, barrigudo, conforme eu né, até acho graça quando eu conto essa história.
E os irmãos dela não gostavam do namorado da irmã, né? Ele chegava, já estou contando a história, né? Mas vale... Ele chegava no cavalo e amarrava num pé de angico ali, né? E o cavalo muito bem encilhado, um pelego lindo, maravilhoso, né? E como os irmãos não gostavam, o que eles fizeram? Foram lá, colheram um monte de ortiga e botaram debaixo do rabo do cavalo. Isso é verdade. O cavalo saiu correndo e se atirou dentro de um lago que existia. E os pelegos foram se espalhando por aquele lago. E ele saiu correndo, né, e se atirou dentro do lago e foi nadando, pegando os pelegos, né, e depois pegou o cavalo. Mas também não voltou mais, né? Mas é isso que os irmãos dela queriam, que ele não voltasse mais. Essa é uma das histórias. E o porco bêbado também é verdadeiro. O que acontece? Os ladrões, né, se pode se dizer assim, enchiam um pão de cachaça e largavam dentro do chiqueiro de noite. O porco comia, era pequeno e ficava deitado, e o pessoal lá botava o porco nas costas e saiu com o porco. Até que um dia o dono armou, né, uma estratégia, e quando o cara botou o porco nas costas para levar, ele deu um tiro de sal na bunda do cara. Esse é o típico caos gauchês. Esse é o caos. E tem outros contos muito interessantes aqui, entendeu? E tem poemas também muito bons, não é por ser meu, mas são poemas bons. E tem um poema aqui dedicado à minha mãe e ao meu pai, entendeu? Que são verdadeiros também, né? Muito obrigada, Guilherme Santelena, por apresentar esse livro aqui. Boa sorte com o livro, boa sorte na carreira. Muito obrigada, vereador. Então, falamos aqui de causos gauchescos e de outras histórias, e esse foi exatamente o tema de uma das contações de histórias aqui da Feira do Livro. Amanhã quero acordar remando na realidade, e assim é a minha vida. Meu destino é navegar, hoje aqui, depois ali, amanhã noutro lugar. Paulinho Pires é figura conhecida dos gaúchos. Poeta, compositor, instrumentista e intérprete. É autor de mais de 200 canções com temáticas regionais e boêmias. Uma de suas músicas mais conhecidas, Súplica do Rio, foi apresentada na 8ª Califórnia da Canção e é considerado o primeiro símbolo dos festivais gaúchos. Contos gauchescos, performances musicais, histórias de vida. Durante toda a apresentação, o público ficou assim, completamente hipnotizado pelo carisma de Paulinho Pires. O público ficou impressionado com as habilidades de Paulinho Pires com o serrote, que no palco vira instrumento musical. O artista disse que conheceu a técnica em Santa Cruz do Sul e que geralmente é executada por pessoas de origem alemã. E eu, de passagem para Santa Cruz do Sul, e lá eu assisti na orquestra, no cassino também, e um cidadão tocando, fazendo os contrapontos na orquestra. Era uma família toda de músicos, né? E ele, como bom alemão, bom músico, então ele também tocava serrote, tocava instrumento de teclado, tocava sopro e também tocava serrote. E aí um amigo meu me chamou a atenção: Paulinho, nota esse instrumento. E eu realmente gostei da mensagem do instrumento. Então vim. Cheguei em Porto Alegre, tinha um serrote, fiquei uma semana e pouco. O artista reconhece o carinho do público e afirma que gosta muito da troca que este tipo de evento proporciona. Tenho um costume comigo, sempre quando eu vou, sempre levo 2 bolsos. Um para botar as coisas negativas e o outro para as positivas. Quando saio do lugar, as negativas largo no lixo e as positivas eu levo para casa. E eu, por exemplo, no ambiente como esse aqui hoje,
eu vou com o meu bolso das positivas carregado. Voltamos com mais programação especial da TV Câmara na 57ª Feira do Livro de Porto Alegre. Voltamos para apresentar a escritora Jerusa Vidal, que é autora do livro Fazendo Poetas. Quem convidou a Jerusa para conversar com a gente foi o vereador Elias Vidal. E não é coincidência, o sobrenome é o mesmo, eles são irmãos. Como é que é ter uma irmã escritora, vereador? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que estou muito feliz por estar aqui nessa edição 57 da Feira do Livro, porque o saber, a educação, a leitura, a gente sabe que isso traz muitos benefícios para o ser humano. Pessoas que não leem são pessoas que têm o cérebro, eu acredito assim, com dificuldade de entendimento às questões básicas da vida. Quem lê consegue ver melhor o mundo. E a Jerusa, eu me sinto muito orgulhoso, né, por ser minha mana, e escritora, porque ela sempre foi uma das referências na família, porque nós temos mais irmãos que escrevem também na família. E eu me lembro quando eu tinha 13 anos, quando fiz a minha primeira viagem para o Rio de Janeiro, e a Jerusa foi lendo no ônibus da Penha O Conde de Monte Cristo. Ela foi lendo o livro e foi contando para mim, e eu com a mente de criança ia viajando toda aquela história que ela ia contando, ia falando aquilo que ela ia lendo na viagem até o Rio de Janeiro. Então, mas desde criança ela sempre foi para nós, os outros irmãos mais novos, uma referência, porque já escrevia poesia, né? O pai não gostava de poesia. O nosso pai, eu me lembro uma vez, quando criança, que ele pegou as poesias que elas escreviam, as minhas irmãs, e achava que aquilo não era correto, não era certo. E a Jerusa chorava, porque ela era uma menina ainda, tinha uns 12, 13 anos, mas desde cedo já escrevia. Sensibilidade. Contos, histórias, poesias. E para nós sempre foi um orgulho muito grande, né, na sua caminhada, na sua jornada, nesse sentido. Nós vamos apresentar a Jerusa, então. Agora, Jerusa, a tua formação inicial não é em letras, não é na área de literatura, mas tu sempre tiveste essa atuação. Inclusive, este livro aqui, Fazendo Poetas, que está ainda saindo do prelo, né? É um resultado do teu estudo em letras, né? Na verdade, a minha carreira profissional foi na área de saúde, né? Que eu ingressei na Marinha muito cedo. Fui praticamente uma das primeiras aqui do Rio Grande do Sul, pelo menos, né? Eu e a minha irmã. Mas eu sempre assim coadunei o meu lado artístico e escritor, sempre, mesmo na enfermagem, né? Então, depois que eu me aposentei, eu passei muitos anos na Marinha e me aposentei e resolvi estudar de novo. Essa é uma segunda faculdade que eu estou fazendo, né? Que é a Faculdade de Letras. Antes eu escrevia com o coração, agora com conhecimento de causa. Pois é, vamos explicar. Então, esse livro aqui, que é o Fazendo Poetas, é, na verdade, um resultado do teu estágio, né? Um estágio curricular voltado exatamente para crianças de qual idade? De primeira infância e segunda infância, até juvenil, mas está mais centrado na primeira infância e segunda infância. É um projeto de extensão do término da faculdade, né? De estágio curricular 3 de literatura, com ênfase em literatura infantil. Então, eu fiz pesquisa de campo, né, junto com mães lá na cidade onde eu moro, que eu moro em Gramado, e eu vi que as mães, elas cantavam as mesmas canções na qual a minha mãe também cantava, né, mas só que eu dei uma semântica diferente. Eu, como ambientalista, né, que eu também sou tecnóloga ambiental, eu fiquei pensando, como eu, uma ambientalista, vou atirar o pau no gato, né? Ou vou assustar uma criança com o bicho-papão? Uma hora também de ressignificar as coisas. Sim, para conceitos já pré-estabelecidos, então eu fiz uma roupagem nova nessas cantigas que as mães cantavam antes para as crianças, agora num nível diferenciado, né? Dando uma roupagem nova para essas cantigas
Eu vou te pedir exatamente para ler alguns deles que eu achei bem bonitos. Enquanto tu procuras os teus favoritos aí, vou perguntar para o vereador, como parlamentar, sabes que a Câmara tem aí uma frente parlamentar de incentivo à leitura, né? E eu queria te perguntar sobre essa atuação da tua irmã incentivando a literatura infantil, né? Porque é da base que se faz os leitores, né? Os futuros leitores adultos. Com certeza. É bom lembrar também, até saiu na imprensa gaúcha, foi bem divulgado, o Coletivo do Saber em Gramado, até estive no lançamento, que é um sobrinho, meu sobrinho, filho dela, que também é Elias Vidal, e que me parece está fazendo bastante sucesso em Gramado, o Coletivo do Saber. E essa ideia é uma ideia que veio para fazer com que outros lugares também possam repetir essa mesma ideia positiva. Agora, eu acredito que essa parte infantil, ela é fundamental. E eu acho que as escolas, os pais, os professores precisam trabalhar muito nisso, porque com o advento da internet há uma possibilidade muito grande e daqui um pouquinho as crianças não saberem nem mais escrever, né? E isso a gente já tem escutado e alguns documentários de jovens que estão tomando aula para aprender a escrever, porque já não sabem mais escrever, eles ficam só no teclado. Então eu acredito que essa etapa não pode ser queimada. Nós precisamos voltar às raízes. E eu acredito que a Jerusa, ela está ajudando a recuperar, né? É uma gota no oceano, mas é assim a soma de muitos outros escritores que vão batendo numa tecla no sentido de resgatar coisas que estão se perdendo com o tempo. Então, se a tecnologia está sendo muito positiva por um lado, essas coisas básicas como a leitura, o papel, escrever, a redação, isso não dá para se perder no tempo. Mas eu acho até que a Jerusa consegue juntar as duas coisas, né? Em muitos dos poemas aí no livro. Juntar esse comportamento moderno, contemporâneo, né? Com muitas das tradições. Na verdade, há o tema está diversificado aqui, né? Desde o desmatamento, né? A poluição, eu abordo aqui, inclusive na passarela, né? É de bebê que se aprende, né? Então, assim, até eu falei esse aqui, meio ambiente. Meu sítio tinha um curió que cantava no cipó. No cipó? Cadê o curió? E tenho outros também aqui da desmatamento. Machadinho, machadinho, vai cortando sem parar. As árvores que aqui estavam, nenhuma aqui mais está. Muito bom. E nesse projeto de extensão, vocês têm contato com as crianças? Como é que elas reagem ao ler esse tipo de poema? Sim, eu trabalho na verdade, com juvenis, né? Na igreja. Mas na escola, eu sou estagiária na escola estadual Santos Dumont, em Gramado, que é da faixa etária dos 14 aos 19 anos. E este livro serviu, né, como trabalho junto às crianças, como atividade, onde eles fizeram a crítica literária também, de muitos textos aqui, né? E na igreja eu também participo com as crianças, né, já juvenis, crianças pequenas e mesmo os meus netos também, né? Que a nossa família, na verdade... Tem uma família com tantos escritores, né? Incentivar os netos também. Meu filho também, né? Então, foi pensando nisso, né? E eu jamais cantaria para os meus netos uma música no qual eu assustaria com o bicho-papão, né? Ou a cuca vai pegar, né? Então, baseado nisso, se eu não quero passar para os meus, quem sabe vou passar para os outros também. E dentro da literatura infantil, eu me achei, né? No curso de letras, a professora da UBRA, que é a professora responsável pela disciplina de literatura infantil, ela me encantou demais. Eu disse, bom, então este aqui é o rumo que eu vou tomar.
E já é um progresso, porque muitas universidades não têm uma disciplina específica para literatura infantil, né? E é importante que se incentive exatamente desde a infância a literatura. Inclusive, eu fui até na UX ver se tinha um pós-graduação em literatura infantil e, segundo a supervisora lá, não havia, né? Então, eu estou assim à procura de uma universidade que possa ter um pós-graduação em literatura infantil, porque eu gostaria imensamente de fazer, né? Aí o recado da Jerusa, então, para as universidades aí se agilizarem para continuar o conhecimento, né? Para produzir mais conhecimento. Agora, Jerusa, tu tens outros livros publicados também, né? Que não são necessariamente na área infantil. Como é que é essa tua trajetória literária? Na verdade, eu comecei a escrever assim aos 10 anos de idade. Aos 14 anos, eu peguei o meu livro de poesias, que eu já tinha assim um caderno escrito com muitos poemas, e entrei aqui no Correio do Povo. Naquele tempo, era o Mário Quintana, né? Estava ali e eu me encorajei aos 14 anos, com meu caderninho debaixo do braço, e cheguei na mesa dele e ele me recebeu assim, gentilmente. Ele dispensou ali momentos comigo, assim, que hoje eu fico pensando na correria que está hoje, né? É tão difícil você conseguir atenção numa pessoa, mas ele foi tão gentil. Ele sentou, mandou eu sentar na frente dele, pegou meu caderninho, começou a ler alguns textos e foi marcando. E disse assim para mim, olha, essa poesia tu pode continuar, essa aqui tu pode parar aqui. E foi riscando, né, diversas coisas assim e acrescentando algumas observações. E ele disse assim, continue, menina. E eu continuei. Certo. Eu estou aqui, né, com poemas de criança, mas na verdade esses outros poemas que nós lançamos, que foi eu e a minha irmã e uma sobrinha, que foi 40 poemas cada uma, né, que foi uma coletânea, nós lançamos em 1981 pela editora Rio, fizemos o lançamento no Rio e aqui na Assembleia Legislativa, né, mas são poemas líricos, na verdade, né, poemas do coração mesmo, não era assim uma temática baseada no nível científico, né? Uma coisa do coração mesmo, né? Hoje eu procuro fazer mais baseado, né, no conhecimento, né? Diga, vereador. Eu não sei se vou lembrar, mas uma delas que gosto, da Jussa Vidal, dizia assim: vem, menina, vem. Vem cantar outra vez, não importa o que a vida fez, dos seus olhos profundos, abismos de vários mundos, felicidades são segundos, não vale a pena esperar para ser gente saber amar. Tá certo, essa grande homenagem. Eu tenho um poema para ti, amigo, que ele foi publicado em 93 na Inglaterra e ele foi traduzido para mais de 100 idiomas, né? É um poema que, inclusive, quando o Papa esteve visitando um país da Europa, a revista justamente colocou aquele poema, porque eu falava ali até em Cristo, né? Então era um poema que talvez se coadunasse mais com o tema, né? Com a visita do Papa, porque numa página está um relato sobre a visita dele e do outro lado está o meu poema, né? Então para mim foi uma satisfação, né? Jerusa, muito obrigada pela participação aqui na programação especial da TV Câmara. Boa sorte com o lançamento aí de Fazendo Poetas, livro de literatura infantil. Obrigada, vereador Elias Vidal, irmão da Jerusa, por nos trazer aqui essa escritora. Programa especial da TV Câmara na Feira do Livro de Porto Alegre termina aqui, mas não esqueça que durante todos os dias de feira a gente traz um programa inédito direto aqui da Praça da Alfândega. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail tvcamara@camarapoa.rs.gov.br. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.